Você já sentiu que as pessoas da igreja te decepcionaram tanto que isso abalou sua fé? Talvez tenha ficado frustrado com lideranças imperfeitas ou com julgamentos de quem deveria ser aceito. Essas experiências são devastadoras, levando muitos a questionar se a fé que podemos conhecer é autêntica ou apenas uma fachada. Mas, e se a questão não for Deus, mas as pessoas? E se a imagem que temos da igreja, cheia de falhas humanas, não representa verdadeiramente quem Deus é? Neste vídeo, vamos desvendar uma questão importante. A culpa pelas decepções é da religião ou das pessoas? E mais importante ainda, como você pode separar essas experiências dolorosas da sua relação com Deus? Prepare-se para uma conversa franca e acolhedora. Ao final, você descobrirá como reconstruir sua fé e experimentar a plenitude de um relacionamento pessoal com Cristo. As decepções com a igreja não são algo novo. Elas acompanham a jornada de fé de muitas pessoas. Talvez você tenha confiança em alguém dentro da comunidade ou, quem sabe, tenha líderes presenciados que falam uma coisa no púlpito, mas têm uma forma completamente diferente na vida cotidiana. Essas experiências são dolorosas e podem causar uma ruptura significativa na relação das pessoas com a fé. Quando procuramos um lugar de acolhimento, compreensão e amor, encontrar julgamento ou indiferença é especialmente frustrante. É nesse momento que muitos começam a se salvar. Um ponto importante a ser considerado é que a igreja é composta por pessoas. Pessoas que, como todos nós, são imperfeitas. Líderes errar, membros podem ser falhos, e comunidades inteiras podem esquecer os princípios fundamentais do cristianismo. No entanto, a decepção com essas falhas é muitas vezes limitada para Deus. Por exemplo, talvez você tenha enfrentado um momento difícil, esperado apoio de sua igreja, mas recebeu críticas ou silêncio em vez disso. Essa dor pode facilmente se transformar em um questionamento maior. Será que Deus também me enganou? Essas perguntas são legítimas e precisam ser enfrentadas. A igreja, enquanto instituição, tem um papel importante, mas quando nos esquecemos de que ela é composta por seres humanos imperfeitos, corremos o risco de confundir os erros das pessoas com o caráter de Deus. Entender essa distinção é fundamental para começarmos a curar as feridas causadas por experiências negativas. A boa notícia é que mesmo quando a igreja falha, Deus permanece fiel. Reconhecer isso é o primeiro passo para reavaliar a nossa fé e recuperar a conexão com o divino. Quando falamos sobre decepções com a igreja, surge uma pergunta central. A culpa é da religião em si ou das pessoas que a representam? É importante entender que a igreja foi criada para ser um reflexo do amor e da graça de Deus. No entanto, como ela é composta por humanos, muitas vezes também reflete a religião. Os ensinamentos de Cristo, por exemplo, são baseados no amor incondicional, no perdão e na verdade. Esses princípios deveriam ser os pilares de qualquer comunidade cristã. Porém, quando líderes ou membros buscam de maneira competitiva esses valores, a imagem da religião pode ser distorcida. Nos fariseus, um grupo religioso muito presente nos evangelhos. Eles eram conhecidos por sua hipocrisia, acreditavam em critérios rigorosos aos outros, enquanto ignoravam o que era mais importante: a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus os criticou abertamente, dizendo: "Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens." Mateus 23:13. Essa crítica de Jesus nos mostra algo importante. Não é uma religião que está errada, mas a forma como algumas a utilizam. Quando as pessoas falham em viver os valores que pregam, elas se tornam uma barreira entre outros e Deus. E isso pode causar mágoa.
Outro ponto crucial é que muitas vezes depositamos expectativas irreais sobre a igreja e seus líderes. Esperamos perfeição, e quando isso não acontecer, a desilusão toma conta. No entanto, Deus nunca pediu que colocássemos a nossa fé nas pessoas. Pelo contrário, Ele nos chama a confiar exclusivamente no problema. Portanto, não é seguir uma religião, mas confundir as ações humanas com o caráter de Deus. Separamos essa confusão ao entender que Deus não falha, mesmo quando as pessoas ao nosso redor o fazem. Ele permanece fiel, amoroso e disposto a nos guiar, mesmo quando somos feridos. Essa compreensão abre caminho para reconstruirmos nossa fé, redirecionando nosso foco da imperfeição humana para a perfeição divina. Uma das principais razões pelas quais as pessoas abandonaram a fé é a confusão entre Deus e a igreja. Isso ocorre porque muitas vezes associamos nossa experiência em uma comunidade religiosa diretamente à nossa percepção de Deus. Quando a igreja falhou, descobrimos que Deus também falhou. É crucial entender que Deus e a igreja não são a mesma coisa. Deus é perfeito, imutável e justo, enquanto a igreja é formada por pessoas imperfeitas, sujeitas aos mesmos erros e limitações que todos enfrentamos. Essa distinção pode ser difícil de aceitar, especialmente quando a dor causada por essas falhas é tão profunda. Para desmistificar essa ideia, podemos olhar para a vida de Jesus. Ele criticou líderes religiosos que usavam uma religião para explorar ou julgar, mas nunca deixaram de amar e acolheram aqueles que buscavam a verdade. Um exemplo disso é o encontro com a mulher samaritana no poço, João 4. Mesmo sabendo dos erros dela, Jesus declarou gratuitamente, oferecendo-lhe a verdadeira água da vida, uma relação direta com Deus. Esse episódio nos ensina que, embora líderes e sistemas religiosos possam falhar, Deus continua acessível e amoroso. Sua graça não está limitada por estruturas humanas, e Ele não envelhece como as pessoas que nos decepcionaram. Outro ponto importante é que nossa relação com Deus deve ser pessoal. Não depende de mediadores humanos, mas de um compromisso individual com Cristo. É buscar a Deus por meio da oração possível, da leitura bíblica e de uma vida de devoção, mesmo fora de um contexto institucional. Ao considerar que a igreja pode falhar, mas Deus nunca, nos libertamos da ideia de que precisamos abandonar nossa fé quando somos feridos. Em vez disso, encontramos liberdade para redescobrir a verdadeira essência da fé, um relacionamento transformador com o Criador. Essa separação entre Deus e as ações humanas é um passo essencial para reconstruir a fé de maneira saudável e genuína. Após considerar que Deus não é a igreja e que as falhas humanas não refletem seu caráter, surge uma questão fundamental. Como podemos nos reconectar com Deus depois de uma decepção? Essa jornada de transformação exige passos intencionais e um coração disposto a buscar uma relação pessoal com Cristo. O primeiro passo é uma oração. Não há barreiras para falar com Deus, e você pode ser totalmente honesto sobre seus sentimentos. Diga a Ele sobre sua dor, suas dúvidas e suas frustrações. Deus não se ofende com nossa sinceridade. Pelo contrário, Ele nos convida a lançar sobre Ele nossas ansiedades, pois se importa conosco. 1 Pedro 5:7. Além da oração, o estudo das Escrituras é um caminho poderoso para descobrir quem Deus realmente é. Passagens como o Salmo 23 ou os ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha oferecem consolo e orientação. A palavra de Deus nos lembra constantemente de seu amor incondicional e de sua fidelidade, mesmo quando as pessoas ao nosso redor falham. Outro passo importante é buscar uma comunidade saudável. Nem todas as lojas são iguais, e há comunidades que realmente vivem os valores de amor, graça e verdade que Cristo ensinou.
Ao encontrar um ambiente que promova esses princípios, você poderá experimentar um senso renovador de pertencimento e apoio. O perdão também desempenha um papel vital nesse processo. Perdoar não significa cometer os erros daqueles que o feriram, mas libertar seu coração do peso da mágoa. O perdão é uma decisão que traz cura, tanto para você quanto para sua relação com Deus. Por fim, lembre-se de que uma jornada de reconexão é única para cada pessoa. Não há pressa ou pressão para voltar a uma normalidade espiritual. Deus caminha ao seu lado em cada passo, proporcionando paciência, compaixão e amor. Ao seguir esses passos, você descobrirá que a verdadeira essência da fé está em um relacionamento pessoal com Deus. Um relacionamento que nenhuma falha humana pode quebrar. Quando nos reconectamos com Deus, experimentamos uma transformação que vai além de nossas situações. Um relacionamento pessoal com Cristo não apenas cura as feridas deixadas por decepções, mas também nos oferece um novo propósito e significado. Esse relacionamento é baseado na confiança e na proximidade com um Deus que nunca falha. Ele nos dá paz em meio às tempestades da vida e esperança para o futuro, independentemente dos desafios. Ao focarmos nossa fé diretamente em Cristo e não em instituições ou pessoas, encontramos estabilidade espiritual e emocional. Além disso, a caminhada com Cristo fortalece nossa identidade. Não somos definidos pelos erros da igreja ou pelas opiniões alheias, mas pelo amor de Deus. Isso nos capacita a viver com liberdade, graça e coragem. Por fim, um relacionamento genuíno com Deus nos lembra que, mesmo em um mundo imperfeito, Ele é fiel e nos conduz em direção à plenitude. Agora que você entende como separar Deus das falhas humanas, é hora de agir. Reflita sobre sua própria jornada de fé. Quais decepções têm peso em seu coração? O que tem impedido você de se reconectar com Deus? Tome a decisão de buscar uma relação pessoal com Cristo, começando com um simples passo, seja através da oração, leitura da Bíblia ou buscando uma comunidade saudável. Lembre-se, Deus nunca desistiu de você, mesmo quando pessoas falharam. Ele continua esperando com braços abertos para renovar sua fé e trazer cura ao seu coração. A igreja pode falhar, mas Deus nunca falha. Ele é constante, fiel e amoroso, mesmo quando as pessoas ao nosso redor não são. Não permita que as imperfeições humanas afetem você daquilo que é perfeito. Lembre-se, sua fé não depende de instituições ou líderes, mas de um relacionamento íntimo com Cristo. Deus está pronto para curar suas feridas, renovar sua esperança e guiá-lo em uma nova caminhada de fé. Obrigado por assistir. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa dessa mensagem e deixe seu comentário abaixo. Vamos crescer juntos.